Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo de analisando empresas americanas e hoje eu vou trazer a Adobe, uma empresa que eu particularmente gosto bastante, já fiz várias operações nela de curto, médio, longo prazo, acho que ela tem um gráfico super tranquilo aí de operar, tem números excelentes e a gente vai dar uma olhada com calma nela hoje, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já deixa seu like, segue o canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, o esquema aqui vocês já conhecem, né? Primeiro a gente vai dar uma olhada nos números da empresa, ver se ela é uma empresa saudável, endividada, essas coisas, depois a gente dá uma olhada no gráfico para ver se a gente acha algum ponto interessante aí para compra e por fim a gente dá uma pincelada aí no cenário econômico que ela está inserido para ver algumas oportunidades, alguns riscos e aí a gente decide aí se ela é ou não é uma boa oportunidade para investir, beleza? Então vamos lá. A Adobe aqui é uma empresa bem antiga de 1982, uma empresa vale 150 bilhões, né? Não é tão grande assim, é grande, óbvio, né? Mas não tá nem perto aí do trilhão. É uma empresa aí que tá ok. 30 mil colaboradores, não paga dividendo, tá? E eu já vi uma entrevista do presidente da empresa e ele acha dividendo uma baboseira. Para ele, empresa nenhuma deveria pagar dividendo, eles têm que usar o dinheiro que sobra para reinvestir na própria empresa e manter ela saudável. Enfim, isso é política de cada empresa. Não julgo, acho boa estratégia quando se trata de uma boa empresa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então um pouco mais de perto nos números da empresa, bora para o anual. E a gente vê aqui que ela tem um crescimento bem saudável ano após ano. Boa parte dos anos é para frente, sendo que a maioria deles é mais de 20%, tá? Ela teve o auge aqui de decrescimento entre 2015 e 2021, onde ela subiu praticamente todos os anos mais de 20%. E galera, para uma empresa aí que já foi fundada há mais de 30 anos, ou seja, ela já deveria estar se acomodando, é muita coisa aí crescer 20, 25% ao ano. Isso aí é coisa de empresa de estar acima das outras, assim, não é normal para uma empresa que já deveria estar se estabilizando, tá? E aí a partir aqui de 2022 que deu uma esfriada, né? Ela começou aí um pouco pior, só tá fazendo 10%, 11% ao ano, 2 dígitos, continua muito saudável, mas desacelerou um pouco em relação ao crescimento agressivo que ela teve aí durante 2015 e 2020, beleza? Aqui na segunda linha, que é o que mais me impressiona, tá? Isso aqui é muito importante, que é o custo de mercadoria dela, tá? É o custo que ela tem aí para gerar o produto dela. E se eu não me engano, cara, eu acho que ela é a empresa mais eficiente da bolsa inteira, tá? Se não for da bolsa inteira, com certeza é das grandes. Presta atenção aqui, galera, 2024, ela teve uma receita de 21 bilhões e ela teve um custo de mercadoria de 2 bilhões, 10%, tá, da receita dela. Ou seja, 90% é de lucro bruto e isso é simplesmente um absurdo. Cada 100 dólares que entra no caixa dela, 90 usa para pagar as coisas, funcionário, tal, só 10 é para pagar a mercadoria dela. Imagina isso num cenário de indústria, é inimaginável, né? E ela consegue essa proeza, ela é extremamente eficiente. Claro, é uma empresa de tecnologia, então ela tem esse viés de gastar menos, né? Mas mesmo assim, 90% é simplesmente surreal. Para mim, esse é o grande atrativo aqui da Adobe, tá? É uma empresa muito bem gerida. Então, o lucro bruto aqui a gente vê que obviamente é muito saudável, ela tem uma despesa operacional mais ou menos em torno de 50% do lucro bruto. Ela pode se dar o luxo de ter uma despesa maior, né? Como ela tem um faturamento muito bom aí, ela pode se dar o luxo aí de gastar um pouco mais, eu acho super normal 50%, restante das linhas bem tranquila, e se a gente der uma olhada aqui no lucro líquido, também a gente vê que ela é uma empresa que vem num crescimento bem acelerado, tá? Ela fez o primeiro bilhão de lucro líquido em 2016 e agora ela já tá entregando o melhor ano da história dela, com 6,7 bilhões, 8 anos depois, ou seja, tá num crescimento muito bom aí. O único ano um pouquinho mais complicado, né, se a gente quiser ser bem rigoroso, foi 2022, que foi quando subiu os juros e tal, e ela deu uma desacelerada aqui, tá? Mas o que eu gosto de ver de empresas extremamente saudáveis é que no ano seguinte que ela tem um ano um pouquinho ruim, ela já bate recorde, né? Então, aqui deu uma travada, ela já vem de recorde e depois de recorde e assim vai. Ou seja, o DRE dela é bem interessante. Dando uma olhada aqui no balanço patrimonial dela, a gente vê que também é muito saudável, vem crescendo aqui de maneira saudável ano após ano. A dívida líquida dela também negativa todos os anos aqui, menos 1,8% bilhão, ou seja, ela tá montada em muita grana. Valor patrimonial por ação vem subindo de maneira muito saudável, legal pra caramba. Fluxo de caixa aqui também bem saudável, vem crescendo ano após ano. Ela está com seu melhor fluxo de caixa da história. E aqui um ponto muito interessante, galera. Se a gente der uma olhada aqui nessa aba, a gente vê emissões retiradas de ação e a gente vê aqui, ó, recompra de ações ordinárias e preferencial. Ou seja, é algo que eu já falei isso no vídeo anterior, quanto a empresa compra e retira, né? Ela tira e coloca ações do mercado. E a gente vê que por política, ela tira ações do mercado todos os anos, né? Ou seja, ela faz recompra das próprias ações todos os anos e ela vem intensificando isso aí, né? Então era 3, 4, 7 e esse ano aqui, ó, ela já tá tirando 10,7 bilhões aí em ação e colocando na tesouraria dela.
E isso é um ponto muito interessante, galera. Isso pode significar duas coisas, tá? A primeira delas é que ela tira ações do mercado, ou seja, ela está diminuindo o tamanho do bolo. Então, quanto menos ação tiver no mercado, mais dono da empresa você é, caso você tenha as ações dela, tá? E o segundo ponto, a empresa, quando ela recompra um número tão grande de ações dela, significa duas coisas. Ou ela acha que está desvalorizado, né? Então ela acha que vale a pena comprar ação, assim como eu acho, ou ela acredita bastante aí nos projetos de médio prazo dela, médio e longo prazo, acreditando que vai subir bastante no futuro, para assim depois injetar as ações de novo, né? E por hora ela vai deixar na tesouraria, ou seja, um ponto muito positivo aqui também sobre a Adobe. Bom, agora bora dar uma passada aqui nos números de valuation e de performance dela. Bom, agora bora dar uma olhada aqui rápida no valuation e na performance dela. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, galera. Presta atenção aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no valuation e a gente pode ver que todas as métricas de valuation estão nas mínimas. A gente está no anual. Se a gente vê hoje, ela é negociada a um PL de 23 e a última vez que ela foi negociada num PL tão baixo assim foi em 2012, tá, galera? Isso é muito bacana. Nem em 2022, né? Várias empresas tiveram em 2022 um valuation muito bom, porque elas caíram bastante. Nem isso, ela já tá bem menor, ela tava em 33, já tá em 23. E os outros métricas aqui de valuation também a gente pode ver que são muito interessantes. Como, por exemplo, aqui, ó, preço sobre fluxo de caixa, que tá 16, é o menor aqui desde 2012. E o valor da empresa sobre o EBITDA também, que tá muito bom, cara. 16 aqui, ó, quando que ela foi negociada aqui? Só em 2012 também. Bora no trimestral dar uma olhada e a gente vê que no trimestral aqui se repete, ó. Ela tá no trimestre aqui, tá muito barato. Olha os trimestres antigos aqui. Ela tá descontada sim. O que a gente tem que entender se ela está descontada e é uma barganha ou se ela tá descontada porque ela merece. Até agora eu só tô vendo um número bom, né? A gente vê uma empresa crescendo, eu tô vendo aqui uma possibilidade de compra muito interessante. E pra gente finalizar aqui essa análise de números, a gente vai dar uma olhada na rentabilidade dela e para mim é o grande mérito aqui dela também. Olha a margem bruta que eu falei aqui. Olha o valor da margem bruta dela, sempre 87, 88, 89. Não oscila muito. Eu adoro empresa que isso aqui não oscila, ajuda muito a gente a prever os próximos anos, né? E a margem líquida dela também extremamente saudável, sempre girando aqui em torno de 25 a 30. De novo, não gira, não roda muito, né, para cima nem para baixo, gosta disso, ajuda a gente a prever os próximos anos. Então é isso, galera. Em relação a números, é uma empresa extremamente eficiente, é uma empresa que trimestre após trimestre bate recorde. Então eu não tenho o que falar. Eu tô vendo uma empresa excelente aqui numericamente falando e que tá com valuation extremamente atrativo, beleza? Bora dar uma olhada no gráfico agora. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Adobe. Estou no semanal, sem nossas linhas de estudo. A gente pode dividir basicamente ela em dois momentos, né? Se a gente, quando que é esse pico aqui? Final de 2021. Então até o final de 2021 aqui foi um crescimento basicamente perfeito, né? Sem muitos recursos. Então alguém que comprou, sei lá, em 2012, vendeu aqui, ganhou quase 2000%, ou seja, quem estava posicionado das antigas se deu muito bem. E desde então ela deu uma boa travada, né? Ela caiu bastante aqui enquanto os Estados Unidos estava subindo os juros, que a gente viu que ela teve um ano um pouquinho pior, né? Ela caiu 56% e desde então ela tá aqui presa entre topos e fundos aqui. Na minha opinião, se ela tivesse seguido a lógica, né, entregando números melhores, ela deveria pelo menos estar sendo negociada aqui na parte de cima. Enfim, o mercado tem sido bem severo aí com a Adobe e agora ela tá nessa parte de baixo, nos mesmos patamares aqui da pandemia, né? Então bora pro diário aqui e colocar as nossas linhas de estudo. E a situação aqui é o seguinte, se a gente der uma olhada com calma, desde o começo de 2024, ela vem aqui numa tendência de baixa, né? Fica mais bonito aqui a partir de julho, né? Que aí ela começou a engrenar fundos e topos descendentes aqui e tá nessa região aqui. E o que eu acho curioso é sempre no resultado que leva lá para baixo, né? Então aqui a gente teve resultado, tá? Esses Ezinhos são sempre de resultados. Se ele tá vermelho é porque, no caso dela não tem nenhum vermelho. Mas quando fica vermelho significa que ela não atingiu as expectativas e quando tá verde significa que ela superou as expectativas e mesmo superando todos os anos aqui, todos os trimestres a expectativa, o mercado sempre pune ela aqui, derrubando 10, 14%, a última vez foi 12%. Aqui nos encontramos nessa situação aqui bem de baixo, valendo $350. Eu tenho uma posição nela aqui, que eu comprei justamente quando saiu o último resultado dela, que ela caiu 13%, eu aproveitei, comprei, entrou na região sobrevendida e desde então aqui eu estou no negativo em 8%, tá? Lembrando que aqui as taxas do Trump estão aqui nesse meio, aqui ela obviamente caiu também, mas não sofreu tanto,
tá? Então assim, galera, pensando basicamente em compra, se quiser ser bem conservador, espera até aqui, né? A tendência é que ele busque aqui, né? Mais uns 13%. Ele vai estar nesse fundo aqui de meados de 2022, que é o fundo da pandemia, que é o topo aqui, ou seja, é um ponto de interesse muito bacana. Eu com certeza absoluta vou comprar mais quando chegar aqui. Se quiser já ser um pouco mais agressivo, já dá para comprar, na minha opinião, ou até porque não esperar, né, romper essa tendência de baixo que ela vem desenhando e esperar ela fazer um desenho mais saudável, vir para cá para depois comprar nessa região, que seria bacana para ela poder de fato deslanchar. Obviamente isso depende um pouco da economia, da macroeconomia, né? Se os Estados Unidos entrar em recessão, existe uma grande chance sim dela ficar pipocando nessa parte de baixo para cá, ou quem sabe até perder, por que não? Apesar que eu acho que ela tá chegando em valores bem surreais aí para uma empresa desse porte. Então, em relação ao gráfico, é isso. Eu estou bem confortável na minha posição aqui. Eu acho que quanto mais eu conseguir puxar meu preço médio para essa região de baixo, eu vou conseguir bons números aqui, 70%, 80%, quem sabe voltar para a máxima 100%, tá? Considero que eu estou bem posicionado, mas dá para ficar até um pouco melhor aqui se chegar aqui embaixo. Eu estou torcendo para isso, beleza, galera? Bom, galera, já vimos que os números da empresa são excelentes, o gráfico tá chegando num momento muito interessante aí do fundo da pandemia. E por que isso está acontecendo? Por que uma empresa com números tão bons está tendo tanto problema assim? Ela tá assim numa tendência de baixa, não tem nada a ver com essa questão do Trump, ela já tava, o mercado pune ela, resultado pós-resultado, todo resultado que sai, toma aí 12, 13, 15% no próprio dia. E por que isso tá acontecendo? Bom, por muito tempo aí, a Adobe remou sozinha aí nesse mar aí de edições, de foto, vídeo, enfim, era unânime, sempre era Adobe, né? Photoshop, Illustrator, enfim, o ecossistema aí da Adobe. E o que tá acontecendo agora é uma democratização, né, que eles estão chamando, né, democratização dessa questão de edição. O que significa isso? Com outros programas como o Canva, por exemplo, pessoas normais como eu, que não mexo no ecossistema da Adobe, estão tendo a possibilidade aí de fazer edições, criar conteúdo, né, criar coisas. A minha capa mesmo do próprio YouTube eu faço num programa de graça. Eu sou leigo, tá? Eu não sei exatamente como funcionam as ferramentas e eu consigo gerar as minhas necessidades, eu consigo suprir as minhas necessidades com ferramentas gratuitas. E é isso que o mercado tem temido, né? Eles entendem que a Adobe não está remando sozinho mais e que agora tem outros players no mercado e que isso pode ser uma ameaça à hegemonia dela. Dito isso aqui, eu trouxe, por exemplo, aqui uma ferramenta da Adobe, tá? Que é a Adobe Firefly, que foi inaugurada recentemente, e a inteligência artificial dela. O mercado entende que a inteligência artificial é uma ameaça sim para a Adobe, porque faz pessoas leigas como eu conseguirem criar conteúdos muito bons aí sem ter técnica nenhuma, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a Adobe não tá ficando para trás não. A Adobe sabe muito bem o que tá fazendo. Afinal, ela é uma empresa que tá há muito tempo no mercado, ela tem muito dinheiro em caixa e muito know-how aqui para implementar toda e qualquer tecnologia que apareça no mercado. Então aqui é só um exemplo, não vou tomar muito tempo aqui. É a Adobe Firefly aqui, que é o mecanismo de inteligência artificial. Tem os planos dela, partindo de 43 até R$1.000, né, que deve ser um bem profissional. Só que o que mais me chamou a atenção aqui, e eu acho que é o grande ponto forte, é isso aqui, ó. IA criativa nos seus aplicativos favoritos. Não importa onde o projeto comece, a Firefly é interconectada com todos os outros produtos. O que isso quer dizer, galera? Ela não precisa reinventar a roda, ela precisa só pegar essa nova tecnologia e inserir no ecossistema que ela já tem. Eu comentei algo muito parecido aí no vídeo da Microsoft, que eu vou deixar o card aqui em cima, que é basicamente isso. A inteligência artificial não veio para ameaçar ela, veio justamente para agregar mais ainda. Uma empresa que já é extremamente sólida, que nem a Adobe, vai pegar a inteligência artificial e vai incrementar nos seus produtos, né? Ela não vai reinventar a roda. Ou seja, você pode pegar esse Firefly aqui e usar em todos os outros programas que as pessoas já estão habituadas a usar. Eu, na verdade, não vejo isso como uma ameaça, eu vejo isso como um ponto extremamente positivo. E eu tava aqui dando uma olhada aqui como é que funciona, né, a aquisição do produto. Você pode comprar ele avulso, né? Comprar não, né? Assinar mês e tal. E eu dei uma olhada nesse aqui, que você paga R$140 por mês e você tem acesso a todos esses programas aqui, ó, desde o Photoshop, Illustrator. Olha quanto programa você tem acesso por uma única mensalidade por mês. E ó quem tá aqui, ó, Adobe Firefly. Ou seja, ela já tá, enquanto as pessoas estão pensando, inteligência artificial, a Adobe já incrementou aqui. Por R$140 por mês, você já tem acesso a todos esses programas aqui com o da inteligência artificial agregado. Ou seja, é equívoco achar que a Adobe tá ficando para trás, que ela tá sendo ameaçada. É óbvio que outras empresas vão surgir. Isso é muito bom para o mercado como um todo, tá? Sair um pouco dessa Adobe dependência aqui, deixar que outras pessoas, como eu, por exemplo, eu não uso nada da Adobe. Para mim não faz sentido pagar isso aí, porque o meu negócio é finanças, não
não é edição, mas é muito bacana aí que para outras pessoas tenha outras opções também e que a Adobe continue sendo a líder do mercado aqui, sempre reinventando, tá? Bom, galera, esse gráfico aqui que eu trouxe ajuda a gente a entender aqui qual é a hegemonia da Adobe, né? Quão líder ela é. E se a gente der uma olhada aqui, hoje ela tem 42% aqui do mercado de softwares de criação, né? Que é esse segmento, seguido pelo Canva, pelo Autodesk, pelo Corel e alguns outros aqui com 20%. Ou seja, ela ainda tem a hegemonia de 42% do mercado, é muito grande, tá? A segunda que a Canva não tem nem metade ainda. Lembrando que software de criação envolve todos, tá? O Illustrator, o Photoshop, não é só um, tá? Como a gente viu, é por assinatura, então provavelmente quem tem um tem todos. Então, ou seja, ela ainda é bem soberana aqui. Eu não vejo ela perdendo tão cedo. Ela pode diminuir sim o market share, isso é inegável, principalmente para outros, mas ela ainda é soberana, tá, galera? E pra gente finalizar aqui, esse mercado de criação aqui, né, de software de criação, ele tem projetado um crescimento de 8,2% ano após ano até 2034, ou seja, é um mercado que ainda não está consolidado, né? Muitas outras pessoas estão adentrando esse mercado. Eu mesmo sou novo, né? Relativamente novo nessa questão de edição, né? De vídeo e imagem. É um mercado onde ainda está em crescimento, tá? É um mercado onde a Adobe rema ainda, não sozinha mais, mas ainda rema de braçada em relação aos seus concorrentes. Ela tem um ecossistema muito forte, ela já está implementando tudo que a inteligência artificial pode agregar, ela tem muito dinheiro em caixa. Enfim, galera, eu acho que a Adobe é uma hiper oportunidade, é uma das melhores empresas que eu trouxe aqui em termos de oportunidade em relação à solidez da empresa, aos números da empresa e ao quão ela tá descontada, tá bom, galera? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo aqui da Adobe, espero que vocês tenham gostado dessa análise, que ajude a vocês aí a fazer a sua própria análise, né? Porque como eu falei, eu estou posicionado, mas isso é somente a minha opinião, tá bom, gente? Comenta aí se vocês têm ou não, ou alguma outra empresa que vocês querem que a gente dê uma olhada aqui. Do mais, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, falou!